Elbaf finalmente chegou ao centro da trama em One Piece. E como todo grande arco, ele não veio sozinho. O Reino dos Gigantes, berço de lendas e guerreiros colossais, agora também é palco de revelações bombásticas. 5 novas Akuma no Mi surgiram, e não são apenas poderosas, como também são destruidoras. Frutas com poderes nunca vistos antes, ligadas a forças ancestrais, mitologia nórdica e habilidades que desafiam até mesmo o nível Yonkou. Quer saber quais são essas frutas que estão virando o mundo de One Piece de cabeça para baixo? Então segura firme, porque hoje você vai conhecer as 5 novas Akuma no Mi de Elbaf que estão quebrando tudo em One Piece. Para começar, vamos começar com a Iba Iba no Mi. A Iba Iba no Mi é uma fruta do diabo do tipo Paramécia, que permite ao usuário gerar e prender vinhas espinhosas ao redor de si mesmo e de outras pessoas, tornando o usuário um espinho humano. Foi comida por Summers, um dos Cavaleiros de Deus, que apareceu recentemente no arco de Elbaf. Quanto às suas habilidades, a Iba Iba no Mi permite que o usuário gere vinhas espinhosas de seu corpo. Uma vez criadas, as ditas vinhas podem ser amarradas em torno de qualquer alvo escolhido pelo usuário, que é capaz de executar tal ação em vários indivíduos ao mesmo tempo. Uma vez que alguém tenta fazer contato físico com a pessoa envolta pelas videiras, ela será machucada pelos espinhos. Essas videiras flutuam ao redor do alvo e são aparentemente invisíveis, tornando mais fácil para os outros caírem na armadilha e mais difícil para eles descobrirem a natureza da habilidade. Basicamente, então, ele pode manipular as vinhas à vontade. Ryu Ryu no Mi modelo Kirin. E antes de falar dessa fruta, eu gostaria de falar da mitologia japonesa por trás dela. No Japão, o Kirin é visto como uma criatura sagrada e mensageira dos deuses, aparecendo em momentos de grandes mudanças ou para anunciar o nascimento de um líder justo. E isso cai perfeitamente em Elbaf. Nós sabemos que Elbaf já está introduzindo One Piece no final da obra. A Ryu Ryu no Mi modelo Kirin é uma fruta do diabo do tipo Zoan mítica que permite ao usuário se transformar em um Kirin híbrido e completo, conforme desejar, capaz de fazer os outros dormirem e materializar seus sonhos, tornando o humano um manifestador de sonhos. Além disso, o usuário pode emitir feixes de anéis concêntricos que fazem com que qualquer pessoa que seja atingido caia no sono, e que parecem funcionar mesmo em longas distâncias, como visto quando Killingan, que é o usuário da fruta, fez vários alunos da escola da Morsa de Elbaf desmaiarem enquanto estavam numa distância suficiente para que sua presença não fosse percebida. O usuário pode despertar facilmente aqueles que ele adormece, mas parece ser difícil para qualquer outra pessoa despertá-los. Uma vez que o alvo está adormecido, o usuário pode dar forma física a qualquer coisa que ele sonhar, puxando o objeto ou o ser sonhado de uma nuvem que se forma acima da cabeça do alvo. A Inu Inu no Mi modelo Cérbero é uma fruta do diabo do tipo Zoan mítica que permite ao usuário se transformar em um Cérbero, uma criatura mitológica com 3 cabeças. Atualmente, Cerberus é a espada do Fingarling Shamrock, o irmão de Shanks. Ela foi mesclada à sua espada, e em One Piece nós sabemos que isso é possível, mesclar objetos a frutas do diabo. Não transformado, Cerberus é um sabre com uma lâmina longa de um único gume, com uma proteção circular em formato de arco, um punho de cor clara e uma bainha leve. Totalmente transformado, Cerberus assume a forma de um cão gigante e monstruoso com 3 cabeças, dentes afiados, línguas penduradas e coleiras de cachorro pontiagudas em volta de cada um de seus 3 pescoços. Sendo uma espada, Cerberus pode manifestar lâminas enormes que se projetam de cada uma de suas 3 bocas, permitindo que ele atinja seus alvos, perfurando-os com as suas ditas lâminas. Mais bizarramente, Cerberus é capaz de separar suas 3 cabeças dos pescoços e fazê-las pairar ao redor, emitindo fluxos de chamas dos pontos de divisão, de maneira semelhante
a uma propulsão a jato. Isso permite que suas cabeças individuais ajam independentemente da presença do próprio Shamrock. Aru no Mi. A Aru no Mi é uma fruta do diabo do tipo Paramécia, que concede ao usuário a habilidade de gerar e controlar flechas vetoriais capazes de manipular movimentos e suas propriedades, tornando-os um humano flash. Ela foi comida pelo Gunko, uma cavaleira de Deus extremamente poderosa, que atualmente foi possuída pelo Imu. A Aru no Mi permite ao usuário gerar tiras semelhantes a flechas de seu corpo que pode controlar livremente de forma telecinética. Essas tiras se comportam como bandagens flutuantes, crescendo do usuário, que é capaz de destacá-las e então direcionar sua trajetória por meio de uma variedade de gestos manuais. A fruta tem uma capacidade incrível de usos ofensivos. Ao amarrar as tiras de flechas ao redor dos membros ou pescoço de um alvo e então aplicar uma força de contração poderosa, o usuário pode causar um dano incapacitante ou até mesmo fatal por meio de uma pressão esmagadora. Além disso, a fruta tem potencial no combate corpo a corpo ao permitir que o usuário molde as flechas na forma de construções gigantescas semelhantes a armaduras. As flechas têm a habilidade adicional de afetar o movimento e as suas propriedades, como a aceleração, bem como fazer caminhos aéreos para o usuário poder andar ou patinar. Ao fazer com que seus ataques físicos sigam a direção das flechas que eles configuram, o usuário pode aplicar velocidade e impulsos extra a eles, aumentando consideravelmente a força do impacto. No entanto, isso também significa que o usuário deve telegrafar visualmente a trajetória dos ataques através das ditas flechas de antemão, dando ao oponente uma chance de reagir ao seu próximo movimento. E para finalizar, isso é apenas uma especulação, mas vale a pena colocar essa fruta aqui. Inu no Mi, modelo Fenrir, um Akuma no Mi do tipo Zoan mítica que permite ao usuário se transformar em Fenrir, o lobo gigante da mitologia nórdica. Essa fruta concede a força monstruosa, resistência sobrenatural e habilidades instintivas que tornam o usuário uma devastadora ameaça. Os fãs de One Piece estão vinculando essa fruta ao príncipe dos gigantes Loki. Na mitologia nórdica, o Fenrir é o lobo que traz o Ragnarok e ele fica a todo momento acorrentado até que o Ragnarok comece. E nós sabemos a conexão que o Loki tem com o Ragnarok. Todos os gigantes de Elbaf acreditam que ele trará o Ragnarok. Fora que ele também foi achado acorrentado, assim como a história de Fenrir. Vale a pena também mencionar que ele sempre fica com sua língua para fora, remetendo a sua aparência a um lobo. As habilidades dessa fruta e a própria fruta são desconhecidas, sendo apenas uma especulação, mas nós podemos já considerar algumas habilidades, como força e mordida devastadoras. A força física do usuário atinge níveis colossais, permitindo-lhe esmagar o aço, derrubar estruturas e enfrentar inimigos de grande porte com facilidade. Pele e resistência titânicas, o corpo do usuário fica extremamente resistente, sendo capaz de suportar impactos destrutivos sem sofrer grandes danos. Instintos de predador. Os sentidos do usuário são incrivelmente aguçados, permitindo que ele detecte presas e inimigos a quilômetros de distância. Sua percepção de movimento fica tão precisa que pode prever ataques e localizar alvos escondidos com facilidade. Essas novas Akuma no Mi de Elbaf estão deixando claro uma coisa: o mundo de One Piece está mais instável e imprevisível do que nunca, seja pelo poder destrutivo, pelas habilidades únicas ou pelas mãos em que elas estão caindo. Essas frutas têm o potencial de mudar o rumo de batalhas, alianças e até mesmo a hierarquia de poder entre os mares. Me conta aí nos comentários qual dessas frutas você achou a mais insana, qual você escolheria para você, e se você pudesse criar uma fruta inspirada em Elbaf, como ela seria? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, porque o universo de One Piece continua se expandindo. E aqui a gente vai acompanhar tudo de perto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.